Professor Jorge Castelo, muito boa tarde, obrigado por nos receber. Queria começar aqui por perceber quem é o professor do ponto de vista profissional. A maior parte das pessoas já o conhece, mas uma descrição sua, um pouco breve, sobre o seu percurso, os seus títulos e o que faz hoje em dia no futebol. Sou apaixonado pelo futebol e depois tentar sempre conciliar a parte de estudo com a parte de experiência. E fui capaz durante muitos e muitos anos conseguir este equilíbrio entre uma coisa e a outra. Ser professor universitário e cumprir aquilo que são as prioridades de um professor universitário, portanto fazer a carreira docente e ao mesmo tempo estar a trabalhar em clubes profissionais. E portanto consegui conciliar essas duas coisas. A família foi aquela que sofreu e portanto fui fazendo várias coisas dentro do futebol. E o que é que foi fazendo dentro do futebol? Fui treinador adjunto, fui treinador principal, fui durante 18 ou 19 anos formador dos treinadores através da Federação Portuguesa de Futebol, do 3º e do 4º nível. São 18 anos de todos os anos a trabalhar. Fiz também com outros colegas, fiz também a reestruturação dos conteúdos programáticos da formação dos treinadores e acho que muitos dos treinadores que nós muitas vezes falamos neste momento e que estão fora de Portugal e com muitos êxitos, penso que não estou a dizer que tudo dependeu da sua formação, mas tenho a certeza absoluta que muitos deles ganharam muito com isso e ganharam o facto de poder trabalhar em vários países, porque como nós estamos ligados à UEFA e cumprimos aquilo que são as normativas da UEFA, estes treinadores podem trabalhar em todo o mundo, que é uma questão fundamental. E depois com as vitórias, principalmente as vitórias do Amorim, claro que os portugueses começaram a ter um largo espectro de poder trabalhar em diferentes países. Portanto, esta foi outra das minhas partes da minha vida. E depois, claro, como qualquer treinador, ter a sorte ou o sucesso ou os vários insucessos e ter a possibilidade de trabalhar no futebol, mas principalmente ter a liberdade de dizer que não. Esta para mim talvez seja a palavra mais importante do treinador. É perante uma certa circunstância ter sempre a possibilidade de dizer que sim ou que não. E quando um treinador só tem uma opção, quer dizer que sim, então vai ter grandes problemas no futuro, porque depois, se não tiver a sua independência, vai aceitar qualquer coisa que lhe vai aparecer. E portanto eu acredito que muitos jovens no início são capazes de esquecer as suas convicções, as suas ideias, e depois pensar a recuperá-las um pouco mais tarde, quando podem ter mais independência e mais capacidade para encarar qualquer contexto e dizer o que é que deve dizer em cada momento. Portanto, a minha vida foi sempre nesta situação de o futebol tem tantos elementos à volta. Uma das coisas que eu de vez em quando faço é vir aqui à bola passar alguma informação daquilo que é a realidade interior das coisas. Passar por muitos clubes, desde o topo até, não digo que há mesmo à base, mas a meio da tabela passei por muitos clubes, cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua filosofia, cada um tem os seus problemas, e aí nós temos que trabalhar sobre estas questões, tentando valorizar o que é o património do clube, porque nós não podemos esquecer uma coisa fundamental, é que o treinador, quando vai para um clube, é para valorizar o património do clube. E como é que ele pode valorizar o património do clube? Através das vitórias, através da valorização dos jogadores, através da valorização do nome do próprio clube, e muitas vezes esquecemos destes elementos. Quais as principais qualidades para integrar uma equipa técnica no futebol profissional hoje em dia? A principal qualidade é nós sermos uma mente aberta às coisas, àquilo que acontece à nossa volta. Porque o mundo está constantemente a mudar. Os jogadores estão constantemente a mudar e as exigências são constantemente a mudar. E, portanto, todo o treinador tem de ter uma mente aberta. E tem de ter uma mente aberta sabendo perfeitamente que existe um caminho para atingir o sucesso. Ou vários caminhos para atingir o sucesso. E esses caminhos devem ser trilhados através de estudo, observação, treino
e através de uma enorme capacidade de comunicação com os jogadores. Comunicar bem com os jogadores, fazer-nos entender bem a mensagem que se pretende e ter coerência, porque a comunicação é ter coerência, não é dizer hoje uma coisa, amanhã dizer outra. E que funções é que são importantes hoje numa equipa técnica profissional? A equipa técnica profissional tem que ter um largo espectro de profissionais. Pessoas que entendem de vários elementos. Mas o treinador é um gestor de todos esses elementos. É ele que toma a última decisão. E que toma a última decisão ouvindo os diferentes elementos que participam nessa equipa técnica. O problema é quando o gestor todo este conhecimento ou sabe tudo e então não precisava de nenhum daqueles que lá estão, ou então não ouve ninguém, ou então ouvem demasiado. Ouvem demasiado e então é como aquela flor de papel no vento, que se o vento está de um lado vai para um lado, se o vento está do outro vai do outro, e então anda de um sítio para o outro, porque está a ser influenciado por várias tendências. E ele sozinho não toma a sua decisão por falta ou de conhecimento, ou de personalidade, ou de incapacidade de compreender os problemas. E os jogadores são muito inteligentes. Há uma coisa que nós, ou pelo menos que eu entendo há muito tempo, é que os jogadores são muito inteligentes. Os jogadores sabem perfeitamente onde é que está o poder. Aonde é que é a pessoa que mais pode influenciar ele próprio a poder se impor dentro do seu grupo. E que elementos são esses? Se hoje o professor tivesse que aceitar um desafio, com quem é que trabalharia ou com quem é que se fazia acompanhar um projeto? Neste momento existe um grande desequilíbrio entre a parte técnica com a parte da observação. Okay. O grupo de observação é muito importante porque traz informação que é pertinente para o treinador. E a parte da observação normalmente pode ter, se calhar, aí 7 ou 8 pessoas, enquanto que a parte técnica só tem 3 ou 4. Porquê? Porque nós funcionamos com informação. E tem que ser informação fidedigna. Portanto, aqueles observadores têm que ser fiéis e conhecedores daquilo que o treinador pretende. E aquilo que o treinador pretende é essa informação que eles têm que ir buscar, porque no jogo de futebol a gente pode ir buscar muita informação, mas alguma informação não tem interesse nenhum, absolutamente interesse nenhum. Interessa buscar informação que é pertinente, informação que é útil, informação que é útil do ponto de vista da prática e do ponto de vista da competição. Portanto, temos aqui já um elemento que é fundamental, que é ter um departamento de observação e análise, e que não é só ligada à competição, é ligada também ao treino. Porque, na minha perspectiva, e sempre digo, que o treino também deve ser filmado e deve ser refletido. Porque muitas vezes os exercícios não funcionam tão bem, ou então funcionam tão bem que nos seguem um bocadinho a situação. E aqui começamos com um elemento que me parece importante. Depois temos a parte médica. É fundamental ter médicos ou fisioterapeutas de qualidade. O que é que isso significa? Significa que são pessoas que têm que, em vez de ter uma semana para recuperar um jogador, que o consigam fazer em 3 dias ou em 4 dias. Porque competição é tempo. E os jogadores não podem estar muito tempo parados. É preciso ter um departamento médico que seja à altura. Depois temos um departamento de scouting, que é estar sempre a preparar o futuro. Em qualquer momento podemos precisar de um jogador, precisamos ter opções, e ver-se agora nesta janela de transferências, vejam a quantidade de jogadores que estão a ser passados de um para o outro. E depois agora aqui aquela parte mais dura, que é os elementos duros, a parte mais técnica, que é o treinador principal, os treinadores adjuntos. Normalmente 2 treinadores adjuntos são fundamentais, mais o treinador de guarda-redes, porque é um treino muito específico e muito particular. Não sou muito adepto dos preparadores físicos, não sou muito adepto. Muitas vezes prefiro ter um fisioterapeuta, prefiro ter uma pessoa que controle o processo do treino, ou seja, a fadiga, mais fundamentalmente a fadiga, que propriamente intervir sobre os jogadores.
não é? Porque na minha perspectiva, e sempre foi a minha perspectiva desde os meus anos, os primeiros anos de professor na universidade, foi sempre que o treino, tudo o que nós fazemos no treino tem todos os elementos que são fundamentais do ponto de vista físico, técnico, psicológico, tático, estratégico, estão lá todos. Agora, em cada momento nós damos mais ênfase a uma parte do que a outra, podemos dar um bocadinho mais ênfase, mas nunca é desagregar aquilo que é a metodologia do treino, porque, como dizia, como várias pessoas dizem que que não percebem muito de treino, dizem uma coisa tão simples, mas para treinar futebol, o que é preciso fazer? É treinar futebol. É treinar futebol, tal como o pianista, para treinar no seu piano, não corre à volta do piano, toca piano, não faz flexões na ponta dos dedos para ganhar mais força na ponta dos dedos, não o faz, e portanto também não vejo um corredor de maratona a recriar-se com uma bola, eu vejo ela correr. E portanto no futebol nós o que temos de fazer é treinar futebol. Agora, que tipo de futebol? Essa já é outra questão. Que modelo de jogo é que nós temos? Nós temos de treinar é aquilo que nós queremos que a nossa equipa faça no final da semana. E de que forma é que deve um treinador gerir a sua própria imagem para, de certa forma, promover os seus serviços? Bom, na atualidade, a melhor forma de promover a sua imagem é ter uma empresa que promove a sua imagem. Ok. Isso é. Não vale a pena. Depois, uma das coisas que é fácil de também congregar a sua imagem é ter resultados, não é? Mas eu também já vi treinadores a terem resultados que não têm imagem nenhuma. E, portanto, nós vivemos num mundo de imagem. Naturalmente que é preciso ter pessoas que, se calhar, tratam da imagem. E nós olhamos para os políticos e vemos a mesma coisa. Os políticos sabem isso perfeitamente. Alguns têm algumas dificuldades em termos de comunicação, mas depois têm uma máquina de imagem por trás de si que são capazes de levar a todo sítio. Mas lá está, quer dizer, muitas vezes as questões não passam só por termos tudo isto, mas depois temos também de ter a capacidade de poder nos confrontar com os jornalistas, ou com os pais, ou com os empresários, com os diretores. Temos a capacidade de persuasão de que o caminho deve ser por um lado e não deve ser por outro, e portanto existem várias formas dessa imagem nos aparecer. Agora há uma coisa que eu sempre pensei e acredito: nós temos de sermos nós próprios. Os outros podem nos fazer a nossa imagem pior ou melhor, mas nós temos de ser nós próprios. E quem não quiser sermos nós, não ser ele próprio, vai chegar ao final de uma carreira e vai dizer assim: enganei-me, quer dizer, andei sempre a viver uma imagem que não é a minha. E talvez fique um bocado triste com isso. Muito bem. Como é que mudou a sua vida a partir do momento que se tornou um profissional de futebol? Como é que eu mudei a minha vida? Pois, a minha vida foi começar a passar horas e horas e horas no clube. Eu ainda sou do tempo em que os treinadores iam ao clube, davam o treino e iam-se embora para casa. Ou então ficavam no clube e davam uma entrevista qualquer e iam embora. Ainda sou desse tempo. Acho muito interessante quando eu via isto e ficava assim a pensar: mas porquê é que em todas as profissões as pessoas passam lá 8 ou 9 horas e um treinador de futebol passa 2 horas, 3 horas e vai-se embora? Não havia assim grande lógica nisso. Então eu ficava bastante tempo, muitas vezes sem saber o que é que havia de fazer, e depois fui encontrando coisas para fazer. Assim, olha, e se eu fosse analisar o treino? E se eu fosse organizar o dossiê de treino? E se eu fosse organizar os exercícios perante uma taxonomia ou uma classificação que me pudesse ajudar no dia a seguir a organizar e estabelecer uma coerência entre aquilo que eu faço hoje e aquilo que eu vou fazer amanhã e o que é que eu vou fazer depois de amanhã? E porquê é que eu não vou também observar o adversário? Porque no tempo não, observar o adversário não era uma coisa, não era normal. Nós tínhamos os jogos filmados na televisão e depois no Betamax, naquela altura era o Betamax, e quem tinha um Betamax tinha a história do jogo, podia parar,
e ver as vezes que quisesse o que é que tinha acontecido numa certa situação. E eu lembro perfeitamente, na altura em que eu comecei a ser professor universitário, todos os alunos que eu tive, muitos deles são conhecidos, José Mourinho, Rui Vitória, o Zé Peseiro, todos eles passaram por aulas em que nós nos referenciávamos muito. Vamos ver o que é que acontece, não vale a pena estarmos aqui a inventar o que é que acontece, se nós temos aqui um mecanismo que nos pode dizer assim, isto aconteceu. E claro, começámos muito pela visão quantitativa e depois é que fomos para a visão qualitativa. E portanto, muitos destes nomes, destas pessoas que eu disse, alguns gostavam, outros odiavam, mas acho que foi um momento importante. E o que mais a surpreendeu quando começou a entrar nestes contextos profissionais? Foi completamente diferente daquilo que imaginava ou já estava preparado? Não sei se estava preparado, as coisas vão acontecendo devagar, não há grandes choques. Se nós tivermos uma mente aberta, não há grandes choques. Se tivermos uma mente fechada, há uns choques enormes. Mas se tivermos uma mente aberta, a primeira coisa é de entender onde é que estamos inseridos, que tipo de relações é que existe entre os jogadores e os diretores, entre os jogadores e os treinadores, entre os treinadores e os dirigentes, entre os treinadores e os jornalistas com os treinadores. Quando nós pretendemos, muitas vezes nós ouvimos assim, é preciso bloquear o vestiário. Isso não é possível neste momento. As redes sociais são tantas, pode-se passar tanta informação a um jornalista, a um amigo, o amigo passa ao jornalista, o jornalista passa a outro, e depois muitas vezes até se desfoca um bocadinho a verdade dos factos. Mas é muito difícil de fechar um balneário. Agora, naturalmente, que é preciso fechá-lo, mas sabendo perfeitamente que vai haver sempre fugas, mas no fundo é limitar um bocadinho que essas fugas saiam e pelo menos aquelas que saírem sejam muito úteis ao próprio clube. Também se pode fazer contra-informação. Foi uma das coisas que eu aprendi a fazer, era contra-informação. E a contra-informação é muito boa. É muito boa porque cria condições para nós termos uma folga. Os treinadores têm uma folga, os jogadores têm uma folga, porque enquanto a notícia vai para um lado, a gente sabe que a notícia vai para um lado e nós estamos aí por outro. Que cuidados então é que deve ter o treinador a passar a sua mensagem ao plantel? Ser o mais verdadeiro possível. Primeiro, o mais verdadeiro possível. E nós estamos a falar numa visão coletiva e depois ter muita comunicação individual. Muita comunicação individual, é fundamental ter comunicação individual, porque nós vivemos com jogadores que vêm de diferentes formações e com diferentes línguas. Eu, no tempo em que estive no Sporting, foi interessante, porque tínhamos espanhóis, russos, holandeses, tínhamos chilenos, portugueses, brasileiros, tínhamos 6 ou 7 portanto, jogadores de diferentes continentes, diferentes países. E como é que se consegue coordenar tudo isto? É uma tarefa muito, muito difícil. E então lá está o falar coletivo e depois há o falar sectorial, muitas vezes falamos sectoriais, ou seja, os jogadores do mesmo setor, e depois falamos mais da individualização. E penso que, na atualidade, um dos aspectos fundamentais do treinador é a comunicação que ele pode trazer aos jogadores. E principalmente uma comunicação que seja honesta, que seja direta, que seja compreensível, para que o jogador nem crie nem expectativas a mais, nem expectativas a menos. Queremos que eles tenham autoestima, que tomem boas decisões, mas ao mesmo tempo estejam sempre com os pés bem assentes na realidade. Porque no futebol, em qualquer momento, as coisas podem mudar. E quando os resultados são negativos? E quando os resultados são negativos, há sempre uma oportunidade. Qual é a estratégia que o treinador pode utilizar? Mesmo na dificuldade, há sempre oportunidades.
muitas vezes nos obrigam a ter um olhar diferente. Agora estamos muito mais pressionados. Aí não há dúvidas nenhuma, estamos muito mais pressionados. E tanto aí como nos momentos positivos é preciso rever aquilo que fazemos. Mas rever com aquilo que fazemos na realidade que fazemos. E depois, claro, nós trabalhamos com seres humanos, nós não trabalhamos com máquinas. Nós trabalhamos com seres humanos que têm alma, que têm pensamento, que têm aspirações legítimas, que têm família, que têm amigos, que têm empresários, e todos eles dizem coisas diferentes, não é? E ao dizerem coisas diferentes, muitas vezes aqueles que são mais frágeis do ponto de vista da sua personalidade, da sua capacidade, normalmente são aqueles que são mais vulneráveis. E então, se calhar, muitas vezes o treinador tem que os proteger mais. Vamos dar aqui um exemplo que não chegou a Portugal, mas que já chegou a muitos outros países. E eu, quando digo que não chegou a Portugal, quero dizer que não há muita conversa sobre isto. Que é os personal trainers. Neste momento, há muitos jogadores ao nível internacional, para além do treino normal, têm um personal trainer. Qual é a sua opinião? E então o que é que acontece com isto? O personal trainer não vê o treino. Não sabe o que é que ele fez. Pode estar, eventualmente, a exigir-lhe alguns exercícios, que são, no fundo, analíticos, mais do ponto de vista físico, que podem ser contraprocedentes àquilo que o treinador está a fazer. Não é? E então aqui existe um enorme número de conflitos. Porque o treinador vai acreditar mais em quem? No treinador ou no seu personal trainer que está com ele o tempo todo? Porque o personal trainer não é só um personal trainer, é um amigo, é um confidente, é um psicólogo, não é? E isto um dia vai explodir, no sentido, espero que no sentido positivo, porque com certeza que há personal trainers que são pessoas conscientes e também há outros que são ali, que não são e que com certeza estão ali mais para ganhar o bom dinheiro que o jogador, porque eu não vejo personal trainers com jogadores que têm pouco dinheiro. E de que forma é que o professor trabalha e organiza o seu microciclo, se estivermos a falar de um microciclo tipo normal em que temos um jogo ao fim de semana? Com 6 dias. Com 6 dias de intervalo. Portanto, como nós vivemos num país que toda a gente sabe de futebol, então eu fiz um canal em que ponho lá muitas coisas. E uma das coisas é realmente das partes mais vistas do canal é essa situação do microciclo. Portanto, o que é que eu tenho de visão de microciclo? Eu tenho 6 elementos fundamentais para cada um dos dias. Primeiro é qual é o tema da sessão de treino? Qual é o tema? É de recuperação? É de aperfeiçoamento? É de aquisição? Qual é o tema? Depois tenho os conteúdos temáticos para esse tema. Vou trabalhar mais para a organização da equipa, se calhar vou fazer trabalho de setores, se calhar vou fazer trabalho intersetorial, etc. Depois tenho um terceiro elemento que é fundamental também, que são as componentes do método de trabalho. E o que são as componentes? Fundamentalmente, quanto tempo, que intensidade, que densidade, esforço-pausa, de que forma é que a intermitência do exercício, não é? Quantas vezes? E depois temos as componentes estruturais, que são as relações espaço-número, que são fundamentais. E aí aparece, se nós trabalharmos num espaço mais reduzido, eu vou obrigar os jogadores a tomar decisões muito mais rápidas. Se eu vou, por exemplo, trabalhar em espaços mais longos, os jogadores têm mais tempo para tomar decisões, para executar a ação, mas se eu puser mais número de jogadores nesse espaço, normalmente volto outra vez à primeira questão. E, portanto, eu trabalho nesta relação espaço-número em que eu vou acelerar ou desacelerar todos estes processos. Depois, o quinto elemento são as fontes energéticas. Que tipo de fonte energética é que eu vou gastar? Mais anaeróbia, alática ou lática, sem criar grandes constrangimentos em termos de fadiga, ou se vou para potência aeróbia ou potência aeróbia, ou para regimes aeróbios.
E por último temos os parâmetros de contração muscular. Os parâmetros de contração muscular são fundamentais, se eu quiser. Isto já foi escrito em 1985 e eu aprendi com o Monge da Silva que realmente, se nós modificarmos o espaço relativamente ao número, o número de contrações musculares são completamente diferentes. E agora até temos um GPS que nos dá o número de acelerações e desacelerações, que nós podemos chegar ao final de um treino e verificar se realmente aquele tipo de contração muscular, aquele parâmetro de contração muscular foi o predominante ou menos predominante. O que é que isto significa? Com estes 6 elementos, que até parece um bocado confuso como é que isto tudo se conjuga, nós fabricamos cada unidade de treino na semana. E eu, se jogar ao domingo, se jogar ao domingo, claro, quem não joga treina, não é? Depois, nós até dividimos por grupos, eu pelo menos divido por grupos. Eu faço, normalmente nós temos basicamente dentro de uma equipa temos cerca de 5 grupos, que é o grupo 1, que é os jogadores que jogam mais de 40 minutos. Certo. Depois temos o grupo 2, são aqueles que jogam mesmo menos de 40 minutos. Depois temos o grupo 3, que é aqueles que foram convocados mas não jogaram. E depois temos o grupo 4, que é os jogadores que normalmente jogam, mas por uma situação de cartões amarelos ou por ter uma pequena lesão não podem jogar. E depois temos o grupo 5, que é aqueles que nunca são convocados e nunca jogam. Nós até chamamos, na brincadeira, que é o grupo da baba, porque estão sempre a babar-se para poder dar contributo à equipa. Temos estes 5 grupos e nós temos de trabalhar estes 5 grupos. Significa o quê? Cada um destes 5 grupos tem necessidades diferentes. Absolutamente necessidades diferentes. Não significa que nós, no nosso treino, temos 5 grupos a trabalhar em diferentes espaços. Não. Estão todos a trabalhar, mas uns vão fazer mais tempo, outros vão fazer menos tempo, uns vão trabalhar em mais intensidade e outros em menos intensidade. E aqui é que está a magia, entre aspas, se nós podemos chamar magia, aqui é que está a culinária, se quisermos utilizar outra palavra, do treinador. Como é que ele pode caldear todos estes elementos, indo de encontro às necessidades de cada jogador. Porque cada jogador é uma individualidade. E como é que nós vamos levar isso? Por exemplo, os jogadores que são convocados e não jogam, o que é que vai acontecer a estes jogadores no final do jogo? No dia anterior, que é o grupo mais difícil de controlar, no dia anterior não treinaram muito porque o treinador não sabe se os vai utilizar ou não. Certo. Eles não podem estar em fadiga no dia a seguir. Mas depois não jogam. Nem treinaram. Não é? Então, existe alguma forma que é, por exemplo, em casa, quando nós jogamos em casa, podemos juntar o grupo que não foi convocado com o grupo que não jogou. Sim. Mas fora é difícil, não vamos escavacar o campo do adversário. Então é preciso conjugar estes elementos, porque eu gosto sempre que haja um dia de folga igual para todos. Igual para todos. Normalmente, se for a jogar ao domingo, segunda-feira é igual para todos. Eu acho que deve haver sempre um dia, estamos a falar no período competitivo, não estamos a falar do pré-competitivo. Um dia que todos os jogadores folguem. Todos. Se houver 6 dias de intervalo entre dois jogos, eu quero que todos folguem. Porque todos os jogadores têm família, têm coisas para tratar, etc. E isto porquê? Porque eu quero que os meus jogadores, por exemplo, se treinam de manhã, só vão para casa por volta das 3, 4 da tarde. Porquê? Porque eu quero controlar a nutrição. Quero controlar o descanso depois do treino. E, portanto, se eu estou num centro de treinos e se treinar de manhã, os jogadores depois comem todos juntos, descansam e depois é que podem ir para casa. Lá está. Se eu, por acaso, todos os dias treinasse e depois eles fossem logo para casa, então podia prescindir, se calhar, de um dia de descanso. Para todos. Podia caldear esse. Mas não, prefiro que os jogadores, eu controlo de certa forma, estarmos juntos. E estarmos juntos significa chegar de manhã, cada um faz o seu treino complementar, faz o treino normal, almoça e depois vai para o seu quarto e descansa. Eu não sei se ele está a descansar, ou se está a mandar mensagem, ou se está ao telefone, mas pelo menos está no quarto dele. Que bom. Depois, por volta das 3h30, 4 da tarde, vai-se embora. E portanto, isto todos os dias. Se eu treinar de manhã, não é? Bom,
Depois temos o quê? Segunda-feira, terça-feira, aí temos o grupo 1, vai fazer a recuperação, naturalmente. O tema é a recuperação, mas conjugada com os outros elementos que precisam de intensidade. E porquê que precisam de intensidade? Como os outros fazem a recuperação específica, Sim. Imaginemos que se eu tenho 11 jogadores e fiz 3 substituições, há 8 jogadores que realmente estão mais cansados, não é? E se fizerem um 8 contra 4, qual é o problema? Um 8 contra 4, e quem são os 4? Bem, olha, são os 4, são aqueles que no momento treinaram. Portanto, vai-se caldeando, utilizando exercícios específicos do futebol. Para quê? Para fazer a recuperação. Há muitos anos atrás pensava-se que a recuperação era fazer uma corridinha, massagens, jacuzzi e estava a andar. De vez em quando até serve. Mas fizemos uma recuperação mais específica, há tendência para resolver mais esses problemas. Depois, à quarta-feira, já se pode juntar toda a equipa. Quinta-feira, portanto estava na terça, quarta-feira junta-se toda a equipa. Quinta-feira é o momento mais importante da semana, porque é aquela que tem mais intensidade e aquela que está mais próximo da realidade competitiva, porque à medida que nós até quarta e quinta-feira mais próximo da realidade competitiva, sexta e sábado já estamos a treinar estrategicamente para o jogo que conhecemos do adversário. Ou seja, estratégia significa fazer alterações pontuais e temporárias que só funcionam para aquele jogo e para aquele momento. E, portanto, não é mudar a nossa ideia de jogo, mas sim ajustar certos elementos relativamente ao conhecimento que nós temos do adversário, para tirar o máximo proveito das vulnerabilidades deles e para amortecer as grandes capacidades que todas as equipas têm. Não é? E é este trabalho que o treinador tem que fazer. É por isso que, enquanto os jogadores ficam até às 4 da tarde, o treinador fica até às 8 da noite. Porque aí eu tenho que trabalhar o dia a seguir, tenho que trabalhar uma série de elementos para estar sempre preparado para as contingências que vão com certeza acontecer em qualquer competição. E essa parte estratégica, como é que é passada aos jogadores? Normalmente é passada de duas maneiras. Através dos vídeos, conhecimento do adversário. São reuniões curtas, muito, muito precisas. E porquê é que é importante fazer esta reunião? Porque... Coletiva ou individual? Coletiva, curta e coletiva. E porquê é que é preciso fazer esta reunião? Que há pessoas que acham que isto não deve ser assim, mas acho que 99% dos treinadores o fazem. Para conjugar todos os conhecimentos que os jogadores têm, porque os jogadores também conhecem os adversários. E pode haver até algum conhecimento que está desfocado. O outro dribla muito para o lado direito, aquele que eu vou apanhar dribla muito para o lado direito. Pode ser que ele não dribla muito para o lado direito. Não seja verdade. Eu entrei no Benfica há muitos anos, em 87, 88, e estas coisas não se faziam. E os jogadores até se sentiam um bocadinho aborrecidos com estas coisas, porque não estavam habituados, é normal. Agora o jovem, se não tiver, até fica admirado de não haver, não é? E eles ficaram um bocado aborrecidos. Mas quando eles começaram a perceber quanto isso era bom para eles começaram depois até a querer mais. Exageraram logo. Situações em que o adversário gostava de driblar para fora para depois cruzar com o pé direito. E quando a pessoa falava com o nosso lateral esquerdo, não te preocupes com a parte de dentro, preocupa-te com a parte de fora, porque se o levares para a parte de dentro ele fica a rasco que não sabe o que é que há de fazer. Ou então aqueles que agora se diz que jogam com os pés trocados, mas não jogam com os pés trocados, as pessoas jogam com o pé direito do lado esquerdo, fechar o lado de dentro e dar-lhe o lado de fora. São estas pequenas coisas, pequenas particularidades que depois até podem ser treinadas, não é? Nós podemos pôr um jogador rápido num certo sítio porque no fundo o treino é uma simulação da realidade. O treino é uma simulação da realidade. E como o treino é uma simulação da realidade, se nós tivermos a capacidade de em todos os momentos colocar os jogadores naquilo que ele eventualmente irá acontecer no próximo jogo, porque nós sabemos que em termos neurais, em termos de mapeamento do espaço neural, ou seja, naquilo que é o mapeamento cerebral, ele está mais capaz
Ou pelo menos não sofre tantas surpresas como poderia sofrer se por acaso fosse em branco para lá. Pelo menos já vem com uma pequena luz sobre aquilo que irá acontecer. Naturalmente que em 90% dos casos isso acontece, mas há outras situações que não acontecem. Muito bem. Porque este local, onde é que estamos, professor? Sim, este local é... Sabe, a bola tem uma história enorme. Tem uma história fantástica. Ainda há pouco tempo fez anos, não foi? Pois, fez anos. E foi a bola TV que fez anos. E a bola, claro, todos os anos também faz anos. Mas a bola tem uma história fantástica e eu aprendi futebol através da bola. Claro que estamos a recuar-nos a 40 e tal anos atrás, não é para a vossa idade, não é? Mas há 40 anos para trás, a grande referência que nós tínhamos no futebol era lermos o jornal. E que as pessoas vivessem fora dos locais, dos centros, dos grandes centros onde é que existia futebol mesmo, era só através dos jornais. E a bola para mim foi um marco importante, porque lia, e depois a vida trouxe-me até aqui, convidam-me de vez em quando para vir aqui fazer comentários. A pessoa já andou há algum tempo fora no estrangeiro e aqui tentar perceber aqui quais é que são as principais vantagens e possibilidades que existem fora que não existem eventualmente em Portugal. Se nós estamos a falar em grandes países com grandes recursos económicos, é fantástico trabalhar nesses sítios, porque a grandeza eu faço aqui um pequeno parênteses pelo seguinte: eu quando tinha 17 anos foi quando foi a Revolução. E então eu, para entrar para a universidade, tinha de fazer um ano cívico. Agora já não... Tinha de fazer um ano cívico. Assim, tinha de esperar um ano para entrar na universidade, o ano cívico. E então eu fui embora do país. E fui para o Japão. E quando cheguei ao Japão, era completamente um burro olhar para um palácio. As luzes, estradas, os viadutos, comparado com Portugal, era uma coisa absolutamente anormal. Eu nessa altura já tinha cartão de crédito. Reparem bem, quando é que o cartão de crédito existiu em Portugal e isto estamos a falar em 1974, 75. Portanto, quando nós vamos para estes países, nós ficamos com outra dimensão. Essa que é a grande questão fundamental, é nós ficarmos com outra dimensão. Eu, por exemplo, quando nós vemos aqui os nossos grandes centros de treino, como é o Benfica, o Sporting, o Porto, o Guimarães, o Braga, quando nós vemos esses grandes centros de formação, nós consideramos grandes. Mas vocês vão à China, porque grande é lá. Não pode não ser tão bons jogadores, isso não são. Mas em termos de condições, não é nada comparável. Mas é que não há nada comparável. Quando nós chegamos a um centro de formação em que o centro mais pequeno, o mais pobre é do tamanho sei lá, de Alcochete, e com as condições de Alcochete, está tudo dito, não é? Agora, nós quando vamos para o topo e começamos a ver centros de treino com 50 campos relevados, 50 campos relevados, estamos a falar de 50 campos relevados, todos juntos. Estamos a falar de um hospital dentro do centro de treinos. Estamos a falar de escola dentro do centro de treinos. Estamos a falar de hotéis dentro do centro de treinos. Estamos a falar de restaurantes dentro do centro de treino. Aquilo é uma ilha, absolutamente uma ilha, não é? E estamos a falar também das habitações para os treinadores, as habitações para os jogadores, habitações para os zeladores e depois imaginem o que é a enormidade disto. O que é que falta nesses contextos para serem... O que falta são técnicos. Têm tudo, mas não têm técnicos que sabem mexer na situação. Como é que é tem que ser sempre pessoas estrangeiras. Sempre. E o treinador português está valorizado nesse mercado? Está. O treinador português está muito valorizado neste mercado. Nós, neste momento, temos lá o Vítor Pereira, não é? Mas penso que se houvesse treinadores portugueses com a disposição, treinadores conhecidos, com a disposição de ir para lá, iriam. De certeza absoluta. De certeza absoluta. Quais são os senão? O senão é porque não é um campeonato muito visível, não é um campeonato que se calhar valorize muito o treinador,
Tem uma cultura muito diferente, a situação é uma cultura muito diferente. Mas, por exemplo, nós temos treinadores em Inglaterra, que já é um futebol que é visível em toda a parte do mundo. Nós temos treinadores na Itália, não é? Pelo menos um temos na Itália. Temos na Grécia, que também não é muito visível, mas é muito bom que os treinadores portugueses trilhem estes passos, porque o treinador português é muito bem considerado fora do nosso país, muito bem considerado, porque depois os resultados depois aparecem. Veja-se também na Ucrânia com o Luís. Quer dizer, as pessoas começam a compreender que os portugueses não só sabem futebol, mas são muito trabalhadores e têm uma coisa que muitos treinadores não têm: é uma enorme capacidade de adaptação aonde estão envolvidos. O que é essa capacidade de adaptação? É entender a cultura onde estamos envolvidos, perceber qual é a cultura que está ali à volta, perceber como é que aquilo funciona e depois saber como é que se deve rodar dentro daquela situação. Se tivesse que balancear, digamos assim, o peso do ensino formal, o professor teve há algum tempo, e por isso é que me chamava de professor, contra ou versus o peso da experiência prática, qual considera que é o mais importante para a moldagem e para a criação de um treinador com algum sucesso e com essa capacidade de adaptação? Se nós dermos mais peso a um e ao outro, cometemos muitos erros. Muitos erros. Se dermos muito peso ao conhecimento formal, cometemos muitos erros quando estamos na experiência, lá dentro. E quando damos muito ênfase ao empirismo, só à experiência, cometemos também muitos erros. Muitos erros mesmo. E depois é engraçado. Qualquer uma dessas vias, se nós utilizarmos esta dualidade, qualquer uma destas vias vai fazer uma coisa muito simples. Este vai-se corrigindo com os erros que vai fazendo, mas vai queimando jogadores por caminho. E este vai fazer exatamente a mesma coisa. Vai fazendo exatamente a mesma coisa. Poderá-se dizer assim: bom, mas o que é a experiência? É o jogador que jogou e depois passou para treinador? Mas aí já é um bocado diferente. Esse jogador que jogou teve experiência com muitos diferentes treinadores. Alguém o marcou. E ele vai repercutir essa experiência. Mas mesmo assim vai cometer muitos erros, porque não vai ser ele próprio, vai ser o outro que ele imaginou. E depois, à medida do tempo, vai conseguindo depois atingir aquilo que ambiciona. Eu vou dar aqui alguns exemplos muito simples. Basta um, que acho que é o mais fácil. O Jorge Jesus, por exemplo, cometeu muitos erros no seu início de carreira, ou não cometeu. Se falarmos com ele sabe que os cometeu. Não é? E só vários anos após é que ele começou a ter grandes resultados. Não é? E quando eu digo grandes resultados, é resultados conducentes com as equipas com que ele treinava. Portanto, o que é que foi a aprendizagem dele? Foi através da experiência, foi também através de ver muitos vídeos, porque ele sei perfeitamente que ele vê muitos jogos, e a ver muitos jogos aprende-se. E, portanto, não se poderá dizer que ele foi só cometendo erros do ponto de vista da sua experiência, mas também foi utilizando e bebendo aquilo que ele via, portanto, na televisão, e via aquilo que os outros treinadores faziam. Depois criou uma metodologia própria. É que é dele, portanto, é a sua metodologia, porque ele até diz: é a minha metodologia, eu não preciso de mais ninguém, é a minha metodologia. Ele foi experimentando e foi melhorando e foi sendo melhor profissional, mas também foi cometer muitos erros. Ele sabe que cometeu muitos erros e todos nós sabemos que cometemos muitos erros. E se há alguma coisa certa na nossa vida, são duas. Uma é a morte, essa é a certinha, e a segunda é o erro. Eu sei que vou errar, todos nós vamos errar, e até acertarmos vamos errando. Agora, que o erro não seja a normalidade, mas que seja o espaço de aprendizagem para melhorarmos a nossa capacidade profissional. E é para isso que estarmos atentos a isso. E considera o currículo atual apropriado para estas novas necessidades do futebol moderno? O currículo das universidades ou da Federação? Ambos, podemos comentar ambos.
mudou-se muita coisa. Mas mudou-se muita coisa com os currículos em que eles batiam muito, muito assertivamente com os currículos que existiam na Federação Portuguesa de Futebol. Claro que não era uma cópia completa, mas era um currículo adaptado àquilo que são as exigências da universidade, mas que já estavam também preparadas para a Federação Portuguesa, para os cursos da Federação. Não foi por mero acaso que, quando houve a ligação entre os currículos das universidades e a Federação, a universidade mais bem cotada, entre aspas, era a Universidade de Lusófona, porque não só tinha mais horas, e tinha os currículos muito mais aproximados às exigências da UEFA, da Federação Portuguesa de Futebol, etc, etc, etc. Penso que as outras universidades não tinham essa coisa, mas era por vontade própria, não era por eu ser melhor ou pior, ou que os outros eram melhores ou piores, era por vontade própria. Porque para mudar os currículos não é fácil, porque tem que ir sempre ao Ministério da Educação, tem que ir sempre portanto, àquilo que é os reguladores das universidades. E qual deve ser o caminho hoje em dia de um aspirante a treinador? Deve entrar e integrar-se numa universidade? Deve também preocupar-se em tirar um curso pela uma associação, pela uma federação? Como é que acha que pode ser esta ascensão? Eu dizia sempre aos meus alunos uma coisa: se vocês um dia tiverem que faltar uma aula de futebol porque estão a treinar, faltem à aula. Não treinar. Faltem à aula. É isso que eu dizia sempre. Acho que a resposta mais simples do que esta não pode ser. Faltem à aula. E eu tive alunos, não vou dizer agora nomes, eu tive alunos, que alguns deles até são conhecidos, que faltavam às aulas porque tinham treino. E jamais foram diminuídos por isso. Claro que depois tinham de recuperar a aula, não é? Tinham de recuperar a aula, tinham de estudar, etc, etc, etc. Mas eu dizia sempre aos meus alunos, entre uma coisa e a outra, vão ao treino. Agora também não tenho um treino sempre à hora da aula, quer dizer, isso também não é assim, também, isso não me engana, porque isso não me enganavam, não é? Mas preocupava muito porque estar na experiência, estar no campo, altera muito os paradigmas que são construídos nas universidades. E tenho muita pena, mas mesmo muita pena, que muitos professores que estejam nesta área do desporto nunca pisaram nem um relvado, nem um ginásio, nem uma coisa destas. Qual a influência que a Foot Magazine, enquanto plataforma, pode ter para os seus membros e para estas pessoas? Como plataforma é fantástico, porque se vocês tiverem muitas pessoas que utilizem o seu tempo, não é percam o seu tempo, é que utilizem o seu tempo para ouvir os diferentes treinadores que vocês já ouviram, tenho a certeza absoluta que estarão, ao fim disto tudo, estarão muito pelo menos mais atentos, já não digo preparados, pelo menos mais atentos àquilo que é a envolvência, e que esta envolvência é sempre muito importante. O que eu faço no YouTube, faço nos livros, faço através da televisão, faço quantas vezes me telefonam para saber isto e aquilo, e eu procuro dar a minha participação. Já disse que o futebol já me deu muito e eu tenho que dar aos outros, porque eu lembro perfeitamente quando eu iniciei a estudar futebol, havia 2 ou 3 livros que a gente podia estudar e aprender qualquer coisa. Agora há uma imensidão de livros. E a velocidade de informação agora corre. Agora só temos de estar preocupados é com os mentirosos, não há nada. E com os plágios. Plágios e mentirosos é aquilo que nós temos de estar preocupados. O resto é fantástico. Quem gostava de ver entrevistado aqui pela Foot Magazine? Então, tem tantos. Tem o Knopp, tem o Mourinho, tem o Pepe Guardiola, porque eu tenho a certeza que esses vão ser os mais vistos. Eu não vou ser o mais visto, eu sei, porque infelizmente ou felizmente não é o valor da palavra que muitas vezes se transmite, é o valor da pessoa que está em cima da mesa. E eu também sou atraído por isso. Se eu por acaso tenho ali uma pessoa que não conheço e outra pessoa que conheço, eu vou ver aquela entrevista. Mas já apanhei muitas surpresas, não? Muitas surpresas. Eu tenho visto
ou um trabalho de um treinador turco, não vou dizer o nome porque é esquisito, é um treinador turco com exercícios fantásticos, com exercícios muito bem realizados, foi treinador durante muitos anos, e eu olho e digo assim, está a ver, se por acaso não fosse a curiosidade, nunca tinha visto este tipo de exercícios, nunca tinha visto este treinador trabalhar, e lá está. Nós somos muitas vezes surpreendidos por pessoas que nós nunca imaginámos. Acho que então deve ficar atento, porque vai ser realmente surpreendido. Muito bem. Expectativas, neste momento o futebol feminino em Portugal está a evoluir e a Federação tem feito um trabalho considerável nesta modalidade, digamos assim. Quais é que são as suas expectativas para a evolução do futebol feminino? Se conseguirá até alcançar um patamar que já existe na Europa e até noutros países do mundo? Como será? Tenho enormes expectativas, não só em Portugal como em todo o mundo. Vai ser uma revolução, está a ser uma revolução silenciosa, que é as mulheres no futebol. E Portugal está a trabalhar bem, talvez não à velocidade que nós gostaríamos, e penso que é uma revolução fantástica, porque vai obrigar os clubes não só a desmultiplicar-se em várias áreas, porque depois não é só a formação dos jovens jogadores, mas com as jovens jogadoras, não é? E depois temos já aquela rivalidade já entre o Sporting e o Benfica, e o Braga também envolvido e outros clubes envolvidos, e acho que vai ser um dos maiores negócios da UEFA nos próximos anos, negócios em termos de campeonatos, de torneios e essas coisas todas, e que isso vai dar um volume enorme de angariação de jogadores ou de jogadoras para o futebol. Como eu só vejo futebol e não me interessa nada por basquete, que me desculpe o handball, que me desculpe o atletismo, que me desculpe a ginástica, mas eu só futebol, e só aqueles que realmente não tenham mesmo qualidade nenhuma para jogar futebol é que vão lá para o atletismo ou para o basquete ou para o handball. E pode ser um mercado atrativo, este futebol feminino? Muito, muito atrativo. Muito atrativo. Para treinadores e para profissionais. Eu olho sempre que vai ser mais para treinadoras. Eu olho mais esta situação para treinadoras. Embora não me faz confusão nenhuma ver homens a treinar mulheres. Mas também não me faz confusão ver uma mulher a treinar homens. Aí faz um bocadinho mais confusão. Mas a perspectiva é que as mulheres, e naturalmente porque pelo género, não é? Por ser mais fácil entrar dentro de uma cabine, por ser mais fácil compreender a forma de mulher, porque o homem e a mulher são bastante diferentes. Quer queiramos, quer não, são muito diferentes. E só para dar aqui um pequeno exemplo. A Federação Portuguesa de Futebol está a fazer a certificação das entidades formadoras. Eu tenho sempre duas funções que gosto. É treinar ou diretor técnico da formação. Eu tive dois convites da China para ser diretor técnico da formação, e como eu já disse, a formação da China não tem nada a ver com Portugal, nada, nem em quantidade, nem recursos. Nós estamos em recursos, não tem nada a ver. Eu não aceitei, não chegámos a acordo, e como não chegámos a acordo, não acordamos. E depois as outras coisas que são, que são menores para mim, quer dizer, são boas, que se calhar para outras pessoas, há sempre um nicho de mercado que nós estamos sempre à espera. Mas principalmente fora do país. Principalmente para fora do país. E última mensagem para os treinadores e aspirantes que nos cheguem e que têm esta intenção de um dia chegar a profissionais. Simples. Futebol é igual a todas as outras profissões. É igualzinho. É preciso ser resiliente, é preciso ser estudioso, é preciso ter uma mente aberta, é preciso sacrificar-se. E muitas vezes tem que sacrificar a família. Eu na brincadeira com os jovens jogadores, perguntava-lhes a eles: vocês gostavam de ser o Cristiano Ronaldo? Não havia um que não dissesse que não gostasse de ser o Cristiano Ronaldo. Não havia um. Mas depois eu perguntava: mas sabem que o Cristiano Ronaldo, para ser Cristiano Ronaldo, sabem o que é que ele fazia? Fazia isto. Contava-lhes a história do Cristiano Ronaldo.
E então aí já a metade já dizia que se calhar fazer os sacrifícios todos, se calhar não fazia. Deixar os amigos, ir para o ginásio trabalhar, não é? Tentar ser o melhor em tudo que se mexia, não é? Enquanto os amigos iam para o cinema, eu ficava ficava em Alvalade ou ficava em Alcochete, e ele dedicou toda a sua vida ao futebol e, claro, agora tem o que tem. Mas aí já a grande parte das pessoas ou dos jovens já dizem isso talvez não seja bem para mim, não é? Porque a gente gosta muito de olhar para os resultados e esquecemos do percurso. E aquilo que o futebol tem de grandiosidade é o percurso, porque os resultados e os sucessos esquecem-se em 24 horas. O percurso não. Vai se perpetuar para sempre. Esta é a grande questão quando nós vemos uma equipa que é campeã, não é? Nós vimos no ano passado o Benfica e há 2 anos o Porto, e o que é que ficou? Ficou na história, não é? Mas já toda a gente se esqueceu. Toda a gente já se esqueceu, já está a pensar em outra coisa. O que ficou foi o percurso. E o percurso é que é o grande momento da relação entre o treinador, os jogadores, as motivações entre todos eles, não é? Que são todas legítimas, num compromisso coletivo e na valorização de uma entidade que é o clube, que depois ficará para a história ou não. Professor, muito obrigado pela sua contribuição e bom trabalho. Obrigado. Bom trabalho para vocês também. Obrigado.